Super N, primeiras notícias. Um crime que parecia ter desaparecido, na verdade, continua fazendo vítimas. O falso sequestro, aquele no qual a pessoa liga e finge estar com algum familiar, ainda faz muitas vítimas em Minas Gerais. Pois é, Delma, a gente sempre conhece a história de alguém que já passou por isso, ou alguém que conhece alguém que já passou por esse tipo de situação. O fato é que esse tipo do golpe, do falso sequestro, ele está mais próximo do que a gente imagina. Para a gente falar um pouco a respeito disso, para prestar serviço para você, ouvinte da Super Notícia FM, a gente vai conversar agora com o investigador da Polícia Civil, Marco Matos, para falar a respeito desse golpe do falso sequestro. Bom dia, Marco. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Bom, Marco, começando, primeiro, a Delma destacou, e é verdade, a gente teve durante um tempo a sensação de que esse tipo de crime havia desaparecido, mas agora, nos últimos dias, a gente tem tido muitos relatos de pessoas que passaram por esse tipo de situação. A Polícia Civil já está a par desse tipo de situação que voltou a acontecer, ou isso de fato nunca parou? Infelizmente, esse tipo de crime, apesar de parecer um crime bobo, né, que poucas pessoas cairiam nesse golpe, diariamente ele ainda faz vítimas no nosso estado. Mas muitas das vezes as vítimas não procuram a polícia também. Então, as nossas estatísticas, por exemplo, elas ficam prejudicadas por conta de não comparecimento à delegacia especializada aqui em Minas Gerais, que seria o DEOESP. Marco, qual é a forma mais comum assim que eles agem? Só para a gente orientar o ouvinte, geralmente, qual que é o roteiro que esses criminosos seguem quando estão tentando fazer uma vítima desse crime, até para que quem está nos ouvindo, de repente, quando receber uma ligação dessa, poder identificar e comparar com o que você está falando aqui e entenda. O roteiro deles sempre é o mesmo. Eles ligam sempre a cobrar, e num sequestro clássico, geralmente 99% das vezes as quadrilhas não fazem ligações a cobrar. Eles não deixam a vítima desligar o telefone, então essa ligação ela pode durar várias horas. A gente já teve caso aqui em BH, que uma senhora ficou 14 horas no telefone com a quadrilha. Eles conseguiram tirá-la de casa, colocá-la num hotel, isso tudo por telefone, e ela ficou incomunicável nesse hotel. Eles conseguiram o telefone do marido dela, então ela achou que o marido estava sequestrado e o marido achou que ela estava sequestrada. E eles não deixam desligar o telefone. Num sequestro clássico, isso nunca vai acontecer. As ligações de um sequestro clássico são sempre rápidas, principalmente no primeiro contato. A quadrilha liga, algum tempo depois, algumas horas depois de ter pegado a pessoa, da família, né? Então, essa quadrilha, ela liga para a casa da pessoa, para o telefone, algum telefone indicado de algum parente, e faz uma ligação bem rápida falando que fulano de tal está sequestrado, faz uma exigência alta de dinheiro, de uma quantia, desliga o telefone, e se for uma quadrilha especializada, pode ficar alguns dias ou até algumas semanas, como já aconteceu no caso de Minas Gerais, algumas semanas sem ter esse segundo contato. Então, a principal característica é a ligação a cobrar e tentar fazer com que essa vítima não desligue o telefone. Eles ficam conversando com essa vítima o máximo de tempo possível. Ô Marco, e no caso de quem recebe esse tipo de ligação, como é que a pessoa deve agir? Porque a Delma falou bem, muitas vezes as pessoas sabem que esse tipo de crime acontece, sabem que isso está aí em voga, mas na hora que o telefone toca, que a quadrilha fala lá do outro lado, a pessoa se desespera, perde completamente ali a noção, o bom senso até muitas vezes, porque está se falando ali de parente, de gente da família, enfim. Mas aí como é que a pessoa deve agir para tentar entender que esse é o golpe do falso sequestro? Você falou muito bem, Rodrigo, é exatamente essa palavra, né? A vítima entra em desespero e muitas das vezes a própria vítima fornece os dados desse parente supostamente sequestrado para a quadrilha. A quadrilha coloca uma segunda pessoa fazendo uma voz de mulher, uma voz de criança, e a vítima que está ao telefone imediatamente fala o nome dessa pessoa para a quadrilha, né? Fulano, o que está acontecendo? E repete o nome dessa pessoa. A quadrilha então já vai ficar de posse do nome dessa pessoa que a própria vítima forneceu, e naquele desespero realmente eles têm um poder de persuasão muito grande. Na maioria das vezes eles estão dentro de penitenciários, então ele tem tempo para fazer isso, infelizmente, né? E o poder de convencimento deles é muito grande. O que as pessoas devem fazer? A primeira coisa é manter a calma. É complicado a gente pedir isso numa situação que um parente está supostamente sequestrado, mas é a melhor coisa a fazer, até porque, se for realmente um sequestro, você não vai conseguir resolver esse tipo de situação num telefonema. Deve-se procurar a polícia especializada no combate à extorsão mediante sequestro. Então, manter a calma é a primeira coisa que a pessoa deve fazer. Segundo,
deve desligar esse telefone e imediatamente entrar em contato com o suposto sequestrado. Muitas das vezes a pessoa em desespero fica com medo de desligar o telefone, que a primeira coisa que eles pedem é para não desligar. Então eles conseguem convencer a pessoa a não desligar. Se por um acaso essa pessoa tiver com medo de desligar o telefone, que ela peça a alguma pessoa próxima, que está ali esteja próxima dela, a ligar para essa pessoa supostamente sequestrada, para tentar entrar em contato e verificar que realmente não se trata de um sequestro. E entrar em contato com a polícia. Então é de fundamental importância entrar em contato com a polícia, porque a gente está falando de um falso sequestro, mas pode ser realmente, está acontecendo um sequestro, né? As características são muito diferentes entre um sequestro clássico e um falso sequestro, mas pode acontecer de realmente que esteja acontecendo um crime mais grave. Marco, agora me chamou a atenção aí que você falou que eles estão dentro de penitenciária, né? Então isso externa bem, mostra bem esse problema que a gente tem de presos, de detentos que têm acesso a celular e ficam fazendo essas coisas de dentro do presídio para quem está aqui fora, vivendo a sua vida e tal. Você é da Polícia Civil, obviamente, mas o quanto que isso tem prejudicado o combate da Polícia Civil, esse acesso dos bandidos a celulares, o quanto isso tem prejudicado o trabalho de vocês no combate a esse tipo de crime? Com certeza isso prejudica demais o nosso trabalho, o nosso combate. Aqui em Minas, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, ela combate bastante esse tipo de situação. Eles sempre apreendem fazem tentativas de entrada de celulares nas cadeias, mas esse tipo de crime do falso sequestro acontece nas cadeias do Brasil inteiro. Então as pessoas recebem telefonema do norte do país, do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, enfim. Infelizmente é um problema assim que se tem. Aqui em Minas se combate bastante a entrada de telefones nas penitenciárias, mas, sem sombra de dúvida, isso prejudica demais o trabalho da polícia e, lógico, que prejudica a sociedade. No começo da entrevista, Marco, você falava que as pessoas muitas vezes deixam de fazer o registro desses casos na Polícia Civil, né? E que aí há, por causa disso, um subdimensionamento até dos dados relativos ao golpe do falso sequestro. Você tem aí algum tipo de número para mostrar para a gente o que são os registros que vocês têm hoje? Ou ainda não dá nem para quantificar diante dessa dificuldade que vocês enfrentam? A gente não consegue quantificar exatamente a quantidade de ligações de falso sequestro que acontece no Estado por conta desses dados que eu falei, que muitas vítimas não procuram a polícia. Então, infelizmente, a gente não consegue quantificar ao certo quantos golpes desses, quantos crimes de extorsão. Na verdade, é um crime de extorsão, né, tipificado no Código Penal com uma pena alta, mas a gente não consegue quantificar diariamente quanto que isso vem ocorrendo no nosso Estado. Fato é que, mesmo sendo muito noticiado, mesmo sabendo que esse crime de falso sequestro acontece, muitas pessoas ainda caem nesse crime. Muita gente confunde também, porque tem ligações que as pessoas se passam por bancos, que eles fazem uma ligação prévia também, né, Marco, para pegar os seus dados. E tem muita gente que cai nisso também, acha que é ligação de operadora de telefonia, precisando dos seus dados, ou banco. Então, a orientação é nunca passar a informação por telefone, seria isso? Exatamente, Delma. Existe essa modalidade do falso sequestro também. Antes de fazer a ligação do sequestro, do falso sequestro, as quadrilhas conseguem, através de ligações anteriores, os dados das suas futuras vítimas, né? Então, quando uma suposta instituição ligar para o telefone fixo ou para o celular das pessoas, a gente nunca deve fornecer nenhum tipo de dado. RG, nome completo, a gente não fornece esse tipo de dados por telefone. Então, essa modalidade existe também. E quando eles ligam para a família, quando eles ligam para alguém da casa, quando eles ligam para a vítima, eles já estão de posse de algumas informações que realmente fazem parecer com que eles estejam realmente de posse da pessoa. Aquele criminoso, Marco, que for flagrado praticando o golpe do falso sequestro, você falou que tem uma pena alta, que é considerado crime de extorsão, né? Qual é a pena nesse tipo de situação? Está tipificado no artigo 158 do Código Penal como uma pena mínima de 4 e pena máxima de 10 anos. Podendo, dependendo como o crime for cometido, podendo aumentar de 6 a 15 anos de reclusão. Muito bem. Investigador da Polícia Civil, Marco Matos, falando com a gente a respeito do golpe do falso sequestro. Atenção, você ouvinte, então, que já recebeu ou que conhece alguém que já recebeu. Se não recebeu, obviamente, fique atento. Marco, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Muito obrigado. A Polícia Civil está à disposição, como sempre, da população. E o DEOESP, que é o Departamento Estadual de Operações Especiais, que cuida dos casos de sequestro no nosso estado, está sempre à disposição. Inclusive, ontem a gente
resgatou vítimas de cativeiro, que a gente ainda está em andamento nas diligências. Eu não posso falar muito aqui, mas a gente combate muito e o nosso índice de resolução beira 100%. Então podem acreditar na Polícia Civil, podem acreditar no DEOESP e façam as ocorrências, procurem a Polícia Civil quando esse tipo de crime acontecer.